Felipe Oliveira tinha apenas 17 anos quando conheceu Amanda Costa no cursinho pré-vestibular em Ribeirão Preto. Ela, com 16 anos, era a garota mais bonita da turma de exatas. E ele, um jovem tímido de família humilde que trabalhava meio período numa padaria para ajudar em casa. O que começou como uma amizade de estudos, rapidamente se transformou no primeiro amor de ambos. Os dois vinham de famílias simples do bairro Ipiranga. O pai de Felipe era pedreiro e a mãe, Dona Marta, trabalhava como diarista. Já os pais de Amanda tinham uma pequena mercearia no bairro que mal dava para sustentar a família. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, os jovens sonhavam grande. Ele queria ser engenheiro civil, ela almejava cursar administração. Quando passaram no vestibular da Universidade Estadual, a realidade bateu forte. As famílias não tinham condições de bancar os custos da faculdade, mesmo sendo pública. Livros, transporte, alimentação, material didático, tudo isso representava uma quantia impossível para dois jovens de origem humilde. Foi então que tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Casaram-se aos 18 e 19 anos, respectivamente, para conseguir uma casa no programa habitacional estudantil e dividirem todas as despesas. O casamento aconteceu numa cerimônia simples no cartório, com apenas as duas famílias presentes. Durante os primeiros anos de faculdade, Felipe e Amanda se apoiaram mutuamente de forma tocante. Ele trabalhava das 5 da manhã ao meio-dia numa empresa de construção civil. Estudava à tarde e fazia bicos de pedreiro nos fins de semana. Amanda trabalhava num escritório de contabilidade das 2 às 6 da tarde e estudava à noite, além de fazer trabalhos de digitação em casa para complementar a renda. A rotina era exaustiva, mas eles eram movidos pelo sonho comum de uma vida melhor. Moravam num apartamento minúsculo de 2 cômodos perto da universidade. Dividiam uma única bicicleta para se locomover e faziam questão de economizar cada centavo. Felipe se formou primeiro em 2018 com laurea acadêmica. Conseguiu um estágio numa construtora renomada da cidade ainda no último ano da faculdade, e isso trouxe algum alívio financeiro para o casal. Com a renda um pouco mais estável, ele pôde se dedicar integralmente a ajudar Amanda a terminar o curso de administração. Durante os 6 meses finais da faculdade de Amanda, Felipe assumiu praticamente todas as despesas da casa. Comprou para ela os livros caros que eram obrigatórios, pagou a inscrição para o trabalho de conclusão de curso e até financiou um curso de inglês que ela alegava ser fundamental para conseguir um bom emprego. Em dezembro de 2019, Amanda se formou com boas notas. Em março de 2020, Amanda conseguiu uma vaga numa empresa de consultoria empresarial no centro de Ribeirão Preto. O salário era excelente para uma recém-formada, e ela demonstrava muito entusiasmo com as perspectivas de crescimento na carreira. Pela primeira vez em anos, o casal tinha uma renda familiar confortável e podia pensar em planos de médio prazo. Foi nessa época que Felipe começou a perceber mudanças sutis no comportamento da esposa. Amanda passou a se preocupar muito mais com a aparência, comprando roupas caras e frequentando salões de beleza regularmente. Ela justificava os gastos, alegando que precisava manter uma imagem profissional adequada ao novo emprego. As horas extras no trabalho também se tornaram frequentes. Amanda chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com explicações sobre projetos urgentes, reuniões importantes ou eventos corporativos. Felipe, confiante na esposa e focado em seus próprios desafios profissionais, não questionava essas ausências. Em junho de 2020, Amanda sugeriu que eles se mudassem para um apartamento maior e mais bem localizado. Argumentava que agora tinham condições financeiras e que isso seria importante para a imagem profissional de ambos. Felipe concordou, embora achasse precipitado assumir um aluguel tão alto quando ainda estavam pagando as dívidas da faculdade.
O novo apartamento ficava num condomínio de classe média alta no bairro Jardim Botânico. Para Amanda, representava a confirmação de que havia superado definitivamente as origens humildes. Para Felipe, era um investimento no futuro do casal. Com a mudança para o apartamento novo, as alterações no comportamento de Amanda se intensificaram. Ela passou a fazer academia diariamente, sempre no mesmo horário em que Felipe estava no trabalho. Adquiriu um carro novo com financiamento em nome próprio, alegando que precisava de independência para os compromissos profissionais. As saídas noturnas também se tornaram mais frequentes. Amanda explicava que eram eventos de networking, confraternizações da empresa ou cursos de capacitação. Felipe confiava plenamente na esposa e admirava sua dedicação profissional, interpretando essas atividades como sinais de ambição e competência. O que mais chamou a atenção de Felipe foi a mudança na intimidade do casal. Amanda se tornou mais distante fisicamente, sempre alegando cansaço ou estresse do trabalho. Ela também começou a receber muitas ligações no celular, que atendia sempre em outro cômodo, falando em voz baixa. Em setembro de 2020, Dona Marta, mãe de Felipe, comentou com o filho que achava Amanda diferente nas últimas vezes que a havia visto. Segundo ela, a nora parecia mais fria e distante, além de estar sempre apressada quando visitava a família. Felipe defendeu a esposa, explicando que era o estresse da nova fase profissional. No dia 15 de outubro de 2020, uma quinta-feira que Felipe jamais esqueceria, Dona Marta decidiu fazer uma surpresa para o filho. Era aniversário de Felipe e ela queria levar um bolo caseiro no trabalho dele, como fazia desde que ele era criança. Dona Marta pegou o ônibus no final da tarde e desceu no ponto próximo à construtora onde Felipe trabalhava. Era por volta das 5:30 da tarde, horário em que ela sabia que o filho estava saindo do expediente. Enquanto caminhava pela rua, avistou um carro vermelho estacionado numa rua lateral, próximo a um pequeno bosque que havia na região. Inicialmente, Dona Marta nem prestou atenção no veículo. Mas algo a fez olhar novamente. Era o carro novo de Amanda. Ela tinha certeza pela placa personalizada que a nora havia escolhido. Curiosa e preocupada, ela se aproximou discretamente para verificar se Amanda estava bem, talvez com algum problema mecânico. O que Dona Marta viu a deixou em estado de choque. Amanda estava dentro do carro, beijando apaixonadamente um homem que definitivamente não era seu filho. A cena era explícita e não deixava margem para interpretações equivocadas. As mãos do homem percorriam o corpo de Amanda por baixo da blusa, e ela correspondia com evidente prazer e entusiasmo. Dona Marta ficou paralisada por alguns segundos, sem conseguir processar completamente o que estava presenciando. Com as mãos tremendo, Dona Marta pegou o celular e conseguiu tirar algumas fotos discretas da cena como prova do que estava vendo. Na manhã seguinte, Dona Marta mostrou as evidências para Felipe, que inicialmente negou, alegando mal-entendido. Dona Marta insistiu, mostrando detalhes que comprovavam ser Amanda. Durante o fim de semana, Felipe fingiu normalidade em casa, observando cada movimento de Amanda, cada expressão, cada palavra. Ela se comportava exatamente como sempre, demonstrando carinho, falando sobre os planos do casal, reclamando do trabalho. A naturalidade com que mantinha a farsa impressionava e assustava Felipe ao mesmo tempo. Uma semana depois, Felipe decidiu seguir Amanda discretamente quando ela alegou ter reunião de trabalho. Para sua total incredulidade, ela foi direto para um motel na saída da cidade, onde foi recebida por um homem bem vestido que a aguardava no estacionamento. Felipe ficou no carro durante 3 horas, numa mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Quando Amanda finalmente saiu do motel, estava arrumada e sorridente. Ao chegar em casa,
Contou para Felipe que a reunião havia sido muito produtiva e conseguira fechar um contrato importante. A facilidade com que ela mentia era chocante e dolorosa. Durante 2 semanas, Felipe coletou evidências meticulosamente. Descobriu gastos frequentes em restaurantes caros, hotéis e lojas de lingerie nos extratos do cartão, além de mentiras sobre compromissos profissionais. Conversou discretamente com uma colega de trabalho de Amanda e confirmou que ela havia mentido sobre praticamente todos os compromissos noturnos dos últimos meses. Mas Felipe não queria apenas confrontar Amanda. Ele queria que ela sentisse na pele a humilhação que estava causando. Decidiu confrontá-la numa terça-feira, quando ela alegou curso de capacitação. Ligou durante o suposto evento e ela respondeu normalmente, descrevendo detalhes falsos sobre a palestra. 20 minutos depois, ele a flagrou entrando no mesmo motel com o amante. Era a confirmação final que precisava para executar seu plano de vingança. Na manhã seguinte, Felipe colocou as fotos sobre a mesa da cozinha e perguntou diretamente se Amanda tinha algo para explicar. A reação inicial dela foi de surpresa e negação, alegando que as fotos eram montagem. Quando Felipe mostrou os extratos do cartão de crédito e contou sobre o flagrante no motel, a expressão de Amanda mudou completamente. Ela percebeu que havia sido descoberta e que não adiantava mais mentir. O que aconteceu a seguir chocou Felipe mais do que a própria traição. Em vez de demonstrar arrependimento, vergonha ou pedido de desculpas, Amanda começou a rir. Um riso alto, debochado, quase histérico. Ela olhou para Felipe como se ele fosse um idiota por ter demorado tanto para descobrir a traição óbvia. Foi então que ela pronunciou as palavras que ficariam gravadas na memória de Felipe para sempre. Você realmente pensou que eu ia ficar limitada a você para o resto da vida? Não nasci para ter só um homem, Felipe. Sou jovem, bonita, inteligente. Mereço mais do que essa vida previsível. Amanda continuou falando com uma frieza impressionante, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Ela disse que o casamento havia cumprido sua função, a ajudar a se formar, conseguir um bom emprego e alcançar estabilidade financeira. Agora que tinha independência, não via motivo para se limitar a um único relacionamento. Ela revelou que mantinha o caso extraconjugal há mais de 6 meses com Roberto, gerente comercial de uma empresa cliente, casado também, mas com muito mais dinheiro e influência do que Felipe. Amanda explicou que Roberto a levava para restaurantes caros, hotéis de luxo, viagens de fim de semana para outras cidades. Era tudo que ela sempre quis: sofisticação, poder e reconhecimento social. Quando Felipe perguntou se ela sentia qualquer remorso por toda a ajuda que ele havia dado durante os anos de faculdade, Amanda deu de ombros e respondeu que isso foi uma troca justa. Amanda sugeriu manter o casamento para a estabilidade social, enquanto teria liberdade para se relacionar com outros homens sempre que quisesse. Era um arranjo que ela considerava moderno e inteligente. Felipe fingiu aceitar a proposta, dizendo que precisava de tempo para processar tudo. Amanda ficou aliviada, pensando que havia convencido o marido a aceitar sua traição. Mas Felipe já estava planejando sua vingança meticulosamente. Nos dias seguintes, Felipe executou seu plano com frieza cirúrgica. Primeiro, procurou Roberto nas redes sociais e descobriu o endereço da empresa onde ele trabalhava. Criou um perfil falso e entrou em contato com a esposa de Roberto, Patrícia, fingindo ser um investigador particular contratado por outro cliente. Enviou todas as fotos e evidências do caso extraconjugal do marido, incluindo detalhes sobre os gastos em motéis e presentes caros. Simultaneamente, Felipe entrou em contato com o departamento de recursos humanos da empresa onde Amanda trabalhava.
Descobriu que a política da empresa proibia terminantemente relacionamentos entre funcionários e clientes, especialmente quando envolviam conflito de interesses. Felipe enviou um dossiê completo documentando o relacionamento de Amanda com Roberto, incluindo evidências de que ela havia recebido promoções e projetos através da influência do amante. O terceiro passo da vingança de Felipe foi o mais devastador. Ele criou um grupo de WhatsApp chamado A Verdade sobre Amanda Costa e adicionou todos os colegas de trabalho dela, amigos em comum, familiares e conhecidos do círculo social. No grupo, Felipe postou um vídeo gravado por ele mesmo, explicando calmamente toda a situação. Como Amanda havia usado o dinheiro dele para financiar a traição, como ela havia mentido sistematicamente e como havia pronunciado a frase "Não nasci para ter só um homem" durante o confronto. A vingança de Felipe foi devastadora e imediata. No mesmo dia, Patrícia confrontou Roberto no escritório dele, causando uma cena que se espalhou rapidamente pela empresa. Roberto foi demitido na mesma semana por violação das políticas de conduta profissional. Amanda foi chamada pelo Departamento de Recursos Humanos e também demitida por envolvimento inadequado com cliente e uso de posição para benefícios pessoais. O vídeo de Felipe viralizou nos círculos sociais de Ribeirão Preto. A frase "Não nasci para ter só um homem" se tornou um meme local, sendo compartilhada e comentada por milhares de pessoas. Amanda se viu completamente exposta e humilhada publicamente. Perdeu não apenas o emprego, mas também a reputação e o respeito de todos que a conheciam. Roberto, pressionado pela esposa e filhos, cortou todo o contato com Amanda imediatamente. Ela se viu sozinha, desempregada e com a reputação destruída. Teve que vender o carro para pagar as dívidas do cartão de crédito e se mudar para um apartamento bem menor e mais barato. As empresas da cidade hesitavam em contratá-la devido ao escândalo, e ela teve que aceitar trabalhos temporários com salários muito menores. Felipe, por outro lado, foi visto como vítima de uma traição cruel e sua reação foi considerada justa pela maioria das pessoas. Ele conseguiu o divórcio rapidamente, ficando com a maior parte dos bens do casal, já que conseguiu provar que Amanda havia usado dinheiro conjunto para financiar a traição. A construtora onde trabalhava o promoveu após o episódio, admirando sua postura digna durante todo o processo. 2 anos depois, Felipe conheceu Beatriz, uma professora de engenharia da universidade onde ele havia estudado. O relacionamento cresceu lentamente, baseado em confiança mútua, valores compatíveis e objetivos de vida similares. Era um amor maduro, diferente da paixão adolescente que havia sentido por Amanda. Beatriz conhecia toda a história do primeiro casamento de Felipe e admirava a forma como ele havia lidado com a situação. Amanda tentou se reaproximar de Felipe algumas vezes, alegando que havia cometido erros e aprendido com eles. Chegou até a pedir perdão publicamente através das redes sociais, mas Felipe nunca respondeu. Ele havia seguido em frente completamente e construído uma vida nova e próspera. A frase que Amanda pronunciou durante o confronto, "Não nasci para ter só um homem", continuava sendo lembrada na cidade como exemplo de arrogância que recebeu a punição merecida. Dona Marta, que havia descoberto a traição, se tornou uma figura respeitada na família e na comunidade. Sua coragem em confrontar uma situação difícil havia não apenas salvado o filho de anos adicionais de humilhação, mas também permitido que ele executasse uma vingança que se tornou lendária em Ribeirão Preto. Felipe provou que, às vezes, a melhor resposta à traição não é apenas seguir em frente, mas garantir que a pessoa que te traiu enfrente as consequências completas de suas escolhas.